Então, vamos lá, ó. Eu vou começar falando sobre o que é o Gemini. Você conhece o Gemini? Ele é tipo o chat GPT? Não, né? Isso, ele é uma inteligência artificial do Google. Então, Ah, ele é como se fosse o chat GPT, mas ele é do Google, específico do Google. Então, nós temos o Drive, o Gmail, temos várias ferramentas do Google e o Gemini é mais uma, tá? Todas as ferramentas do Google hoje têm o Gemini embutido dentro delas, que é a inteligência artificial. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre como a gente pode usar o Gemini na nossa rotina como professor, tá? tá bom. Então, eu faço parte do grupo de educadores Google, eu sou líder de 2 cidades, de Limeira e de Araras. E vamos falar sobre o que exatamente o Gemini é e quem que pode usá-lo. Então, a inteligência artificial, ela é um campo de conhecimento em ciência da computação que se refere à capacidade das máquinas de realizar tarefas que normalmente exigiriam inteligência humana, como, por exemplo, para resolver problemas. Então, tem o aprendizado da máquina, tem um aprendizado profundo e a IA generativa. A IA generativa é quando a máquina tem a capacidade de criar novo conteúdo. Então, nós temos o Gemini. O Gemini, ele tem como a gente acessar por gemini.com.br, gemini.google.com, que é o site, né, pela web, e o aplicativo Gemini pela Play Store, Google, Apple Store, a gente consegue baixar. Gratuito, né? É gratuito. E ele está disponível para usuários a partir de 13 anos, com proteção e dados aprimorados. Então, eles têm uma política de privacidade muito forte. Crianças menores de 13 anos não podem utilizar sozinhas o Gemini. Por quê? Hoje em dia, a gente tem muito... Tudo que a gente tem na internet, as pessoas podem usar tanto para o mal quanto para o bem. E estando na mão de uma criança, ela não sabe identificar o que é o quê, né? Certo. Então, tem essa política de privacidade para que os menores não possam utilizar. Aí, a partir de 18 anos, está liberado. Então, ela é gratuita hoje, tá? E tem as versões pagas também. Então, dentro dela, nós temos várias funcionalidades. Nós temos o James, que ele é como se fosse um assistente virtual. A gente cria um James dentro do Gemini para que ele possa fazer pensamentos, raciocínios dentro de um assunto específico. A gente pode ir criando, a gente vai passar... Não vai tomar lá em casa, não, menino. Oi? Legal. Se ele é seu copo, me toma lá em casa. Aí tem o Deep Research, que ele consegue fazer uma pesquisa mais profunda dentro do Gemini. Aí a gente vai explorar mais para frente cada funcionalidade. E tem o Canvas, que ele consegue fazer um código de programação, ele consegue fazer um espaço mais interativo, ele consegue fazer algo mais dinâmico dentro da plataforma, tá? E aí a gente tem o áudio, que consegue transformar ele em áudio. Por exemplo, tem uma funcionalidade que chama Notebook LM. Dentro dele, ele consegue transformar um arquivo, por exemplo, que eu subo nele, em podcast, em conversas, tudo com inteligência artificial. Aí você escolhe se você quer 2 ou se você quer uma pessoa falando. E fica bem dinâmico, e assim, hoje em dia a gente não tem tempo, né? E geralmente a gente consegue fazer as coisas dentro do carro, ou no ônibus, no metrô. Então, isso aqui ajuda bastante. Legal, né? Não sabia dessa função. Até para estudar. Então, ó, como usar o Gemini? Então, nós educadores, a gente consegue criar planos de aula, atividades, questionários, jogos, comunicados, avaliações. A gente consegue traduzir materiais para diferentes idiomas.
A gente consegue diferenciar os materiais de acordo com as necessidades e o nível de conhecimento de cada estudante. A gente consegue organizar a resposta para os e-mails, corrigir testes e redações, fornecer feedbacks e muito mais. Assim, é ilimitado as possibilidades para a gente utilizar a plataforma. Então, nós vamos mergulhar agora na engenharia de prompt. O que é uma... Você já ouviu falar de prompt? Não. O prompt, ele é como se fosse um comando que você vai dar para a máquina. Então, você tem que trabalhar vários comandos, vários prompts, até o algoritmo entender o que você quer. E se você faz um prompt bem estruturado, ele tem a menor probabilidade de erro, tá? Então, por exemplo, eu vou mostrar um exemplo aqui. Primeiro, a gente tem que identificar a persona. Então, por exemplo, eu sou professora do 5º ano do ensino fundamental. A segunda parte é a atividade. O que eu quero? Quero um questionário? Eu quero uma avaliação? Eu quero um artigo? Eu quero uma tradução de texto? Eu quero um projeto pedagógico? Então, essa aqui é a atividade. O receptor, para quem? Meus alunos têm 10 anos. Então, para alunos do 5º ano ou para alunos com 9, 10 anos. É o receptor, quem vai receber. O tema. O tema a gente vai escolher, por exemplo, eu estou trabalhando pré-história. Então, eu quero fazer uma avaliação para os meus alunos sobre pré-história. E a estrutura, como que eu quero? Se eu quero, quantas questões eu quero, quantas alternativas, se eu quero alternativas, se eu quero que seja objetiva, quantas alternativas eu quero, eu consigo pedir para ele me incluir nessa lista. Cada atividade, cada questão com a BNCC na frente, atrelada. Então, eu consigo trabalhar de uma forma mais concreta com a plataforma. Legal. Então, aqui nós temos um exemplo, a persona. Então, qual que é o papel que a IA deve assumir, né, para essa atividade? Então, um exemplo, você é um professor de 1ª série da educação básica. Então, esse é a persona, tá? O próximo, a atividade. Então, eu já tive a persona, então eu estou estruturando o meu prompt. Você é um professor de 1ª série da educação básica, essa é a minha persona. Escreva um plano de aula sobre habilidade EF15 LP01, que é referente à língua portuguesa, da BNCC. Identificar a função social de textos. Então, essa é a atividade que eu quero. O próximo é o receptor. Então, vou continuar meu prompt para estudantes. Depois é o tema. Vou continuar aqui meu prompt. Use o tema de vida no oceano e peixes. A estrutura. Use títulos, subtítulos e inclua datas importantes a saber, bem como o texto. Mensagem do superintendente no início, dando as boas-vindas às famílias para o ano escolar. Não, calma aí, esse aqui eu li do outro. Essa aqui é o exemplo do que a gente estava lendo de professor. Use tabelas como a estrutura deste plano de unidade e divida o plano de unidade em 3 semanas. Como uma lição de 60 minutos a cada dia da semana. Inclua um gancho para abertura, frases com estrutura, estudantes são capazes de... E uma sessão para instrução direta, além de uma atividade guiada de matemática. Então, o que a gente vai ter? A persona, você é um professor, tá vendo? Aqui tem um exemplo. Depois eu vou mandar esses slides para você, por e-mail, e aí para você ter o passo a passo de como que você faz o prompt, tá? Tá então, bom, aqui... obrigada. Eu era printando aqui para não perder os slides. A gente vai fazer juntas agora também uma parte, tá? Então, persona. Você é um professor de história do 8º ano. Aí, atividade. Escreva um plano de aula para ajudar os meus alunos a ler documentos primários.
O receptor, público-alvo, são estudantes de história do 8º ano, com alguma experiência em leitura de documentos primários. O tema: a aula deve ser focada na formação da Avenida Paulista. A estrutura: cria o plano de aula no formato de uma tabela com indicações de cada atividade. Então, ele vai fazer toda essa estrutura para mim. Então, ó, como você pode usar o Gemini nas suas tarefas diárias, né? No dia a dia do professor. Então, ó, ele vai te ajudar a planejar. Então, ó, eu vou dar um tempinho. Você tá no computador ou você tá no celular? Tô no celular. Ah, então depois eu vou fazer junto, então, aqui, para dar certo. Eu vou compartilhar a outra tela aqui. Espera só um minutinho. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos. Olha, tá chegando gente, graças a Deus. Coloca aqui para mim de onde vocês são no comentário. Eu quero saber de onde vocês são. Eu sou aqui de Limeira, interior de São Paulo. Deixa eu ver aqui, então, o que vocês estão me falando. Ceará. Nossa, gente, que legal! Sejam bem-vindos. Espero poder contribuir um pouquinho com vocês sobre a inteligência artificial. Alguém já ouviu falar sobre a inteligência artificial? Não, tem negócio de 15 reais que ela não pagar a saúna, aquela bicha vermelha lá, sacola. Aí você pega lá 10, né? Tem quanto? Tem 15. Onde é que tá? Tem 15, nós trocadinhos. Dentro dessa bicha vermelha de pano aí. Ah, teve um probleminha aqui. Ô, gente, então vamos continuar. Eu estava passando a estrutura de prompt aqui, né, no vídeo. Então, o prompt, ele nada mais é como um comando que a gente precisa passar para a IA. Então, agora eu vou abrir aqui para vocês verem o Gemini, para a gente conseguir fazer uma atividade, tá? Então, eu vou fazer junto com vocês. Deixa eu mudar aqui a tela. Eu vou desligar o áudio para não atrapalhar você a falar, bom, tá? querida. Qualquer coisa, manda mensagem que eu abro o áudio, tá bom? Vamos lá. Ó, aqui é o nosso layout, tá? Eu vou abrir aqui para eu poder trabalhar nele. Então, como que a gente vai começar a fazer? Vamos fazer um plano de aula. Então, ó, qual que é a persona? Vamos lá. Você é uma professora do 5º ano do ensino fundamental. Agora eu quero que ele faça uma avaliação. Faça uma avaliação contendo 10 questões de alternativas sobre a pré-história. Traga os códigos da BNCC referentes a cada questão. Ao final, me dê o gabarito. Alguém aqui tem alguma outra ideia? Pode escrever no chat. Ai, que legal, olha aqui. O Francisco falando que ele já usa IA há muito tempo, que legal. Então, ó, alguém tem alguma sugestão do que a gente pode colocar mais aqui? Eu vou colocar, então, para ele gerar, tá bom?
Vamos lá, então, ó. Aqui é onde eu faço a conversa com o Gemini, tá? Aqui tem o vídeo, que é para gerar vídeo, que é aquele famoso VO3 lá, que tá na moda, né? Eu tenho uma conta Pro, mas na conta gratuita ele ainda não aparece, tá? Então, ele tem o Deep Research e o Canvas que aparecem, agora o VO3 não, tá? Então, aí a gente faz o prompt e põe para ele trabalhar. Observem como que ele vai transformar esse prompt numa resposta bem legal. Aí ele vai pensar um pouquinho. Aqui, eu coloquei no Canva sem querer, mas olha que legal. Ele me dá como se fosse um quiz. Então, ó, por exemplo, qual foi o principal material utilizado pelos seres humanos no período paleolítico para fazer suas ferramentas? Então, seria a pedra lascada, né? Vamos ver, ah lá. Isso mesmo. Aí ele dá uma explicação. Aí é que o aluno avança. Esse daqui ele foi como um modelo de quiz. Eu vou tirar aqui para ver se ele vai me dar normal. Deixa eu... abrir. Ele está me dando como... Deixa eu pedir novamente. Mas vocês viram que legal? Como que ele funciona a parte do Canvas? No fim, foi o Canvas que vocês viram antes de eu mostrar. Ah lá, deu certo. Deixa eu tirar o código da BNCC, que ele está dando erro. A gente consegue também, por aqui, anexar os arquivos. Então, eu consigo colocar aqui, enviar arquivos como, por exemplo, o arquivo PDF da BNCC, tá? Então, ele consegue fazer isso para mim. Deixa eu só tirar a parte do código aqui. Vamos ver se ele vai... Ah lá, ó. Prontinho. Então, aqui, ó, avaliação. Aí ele já me trouxe o cabeçalho sem eu pedir, a data, a turma, quinto ano, também não solicitei isso para ele, mas olha que legal. Então, ó, todas as questões aqui preparadas para mim. É óbvio, né, gente? A inteligência artificial, ela nunca vai substituir o professor. Por quê? O professor precisa fazer uma curadoria, se está certo ou não. O que o meu aluno sabe, por exemplo, pode ter uma questão aqui muito complexa para um aluno do quinto ano. Ele pode dar essa alteraçãozinha, né? Então, a gente precisa estar atento para conseguir identificar isso daqui, se está certo ou não. Então, o que a gente pode fazer aqui? Aí, aqui você vem copiar resposta e você cola no Word, cola no Docs, onde você achar melhor, né? Eu gosto muito do Canva, trabalho bastante com o Canva, que é uma outra plataforma, e lá você também consegue fazer essa parte, tá? Outra coisa bem legal para a educação infantil, para primeiro, segundo ano do ensino fundamental, é a questão da hipótese de escrita. Então, o meu aluno, ele tem alguns níveis, né, de escrita. E, geralmente, a gente tem muitos alunos, né, por exemplo, tem sala de aula, eu, por exemplo, na minha sala, eu tenho bastante aluno laudado e em investigação. Então, toma bastante tempo da gente, né? E a inteligência artificial, ela colabora, ela nos ajuda com isso. Então, eu vou mostrar um modelo para vocês aqui de como pode ser utilizado. Então, vamos lá, ó. Eu consigo enviar a foto diretamente do meu celular, se eu tiver no celular. Como eu estou no computador, eu vou subir aqui
uma escrita feita por um aluno, que eu peguei na internet, e vou solicitar para que ele faça essa análise. Ó, faça a análise da hipótese de escrita que meu aluno se encontra. Trace uma trilha para que eu consiga fazer meu aluno avançar. E vou colocar aqui enviar. Ele está analisando. Ah lá, ó, não sei se vocês conseguem enxergar bem, mas aqui, ó. Miriam, calendário, caderno, lápis e giz. Então, aqui, ó, analisando a imagem da escrita do seu aluno, podemos traçar a seguinte hipótese e trilha de avanço. Então, ó, o seu aluno se encontra na hipótese silábico-alfabética, com algumas características que podem ter mais para o silábico, mas com fortes indícios de que está começando a compreender a relação entre sílaba e grafema. Vamos observar. Então, ele vai me dando cada palavra, ele vai analisando cada palavra que o meu aluno fez, tá vendo? Aí, ó, lá embaixo, ele me fala, ó, em resumo, ele está compreendendo que as sílabas são formadas por mais de uma letra, consoante e vogal, mas ainda não aplica consistentemente a escrita de todas as letras que compõem a sílaba. Então, ó, trilha para o aluno avançar, de silábico alfabético para o alfabético. Então, ó, focos nas vogais presentes e ausentes, o fonema versus a letra, atividades com parlendas e cantigas. Então, ele vai me dando várias opções, olha, consoante vogal, caça vogais em palavras, ditado de sílabas, ba, pe, fi, co, lu, sílabas complexas. Tá vendo? Olha que legal. Trabalhando com sílabas canônicas. Então, a gente tem várias opções, ó, consciência fonológica e fonema. Então, ele vai te dando o passo a passo do que você pode fazer. E, assim, é bem interessante, porque você pode personalizar essa atividade para o aluno, né? Então, eu não vou fazer a mesma atividade para todos os alunos, eu vou fazer um plano de ação para aquele aluno específico. Gente, eu estou falando muito rápido, vocês estão entendendo? Alguém tem uma dúvida? Pode levantar a mãozinha que eu explico melhor para vocês. Tá tudo bem? Me dê um joinha, está tudo certo? Estou falando devagar, tá todo mundo entendendo? Beleza. O áudio tá tudo certo, né? Alguém tem alguma sugestão do que precisa ou do que tem dúvida? Eu preciso entender qual é a demanda de vocês. Então, me fala aqui, o que vocês têm mais dificuldade na rotina mesmo do professor, do seu dia a dia? É o plano de aula, é a adaptação de atividades para alunos inclusivos? O que vocês têm mais dificuldade? O que toma mais tempo de vocês? Pode escrever aqui no chat. Nossa, vocês não têm dificuldade? Ah, adaptação de atividades. Achei que só eu tivesse. Então, ó, como que a gente pode fazer uma adaptação? Entrega o plano pronto. Querem fazer? Vamos fazer, então? Vou fazer o plano de aula, então, para vocês. Vamos lá. Ó, o prompt, a gente já sabe que é o comando. Então, ele tem um passo a passo, ele tem uma estrutura, certo? Então, como que a gente vai fazer esse passo a passo? Nós vamos colocar assim, ó. Faça um plano de aula
sobre sistema solar para alunos do 5º ano do ensino fundamental. Eu posso colocar aqui também, no caso de educação infantil, quando eu vou fazer um plano de aula, ao invés de eu colocar maternal 1, maternal 2, pré, jardim, porque em cada região é de uma forma. Eu aconselho vocês colocarem a idade das crianças. Então, para crianças de 3 a 4 anos, para crianças de 5 anos, para criança de 6 anos na fase de alfabetização. Especificar realmente como que você quer para que ele entenda de uma forma mais específica, tá? Então, ó, faça um plano de aula sobre sistema solar para alunos do 5º ano do ensino fundamental. A estrutura precisa conter o código da BNCC, objetivo, metodologias ativas, recursos. Vamos ver se com isso daqui, o que ele vai me entregar, tá? Por exemplo, eu tenho um livro e a partir do meu livro eu tenho um tema. Eu posso pegar aquele tema e pedir para ele fazer já diretamente do meu livro, tá? Então, vamos ver o que ele vai fazer aqui. Então, vamos lá. Olha só, gente, que sensacional. Plano de aula, ele já deu um tema para mim, ó, desvendando o sistema solar. Componente curricular, ciências. Em 5º ano do ensino fundamental, duração da aula, eu não pedi, ele me deu. Olha aqui que legal. Aí, os dados da identificação, escola, professor, data e turma. O tema, né, planetas, estrela, corpos celestes e seus movimentos. Os códigos da BNCC, gente, olha que maravilha, ele me deu tudo. Olha aqui, que legal. Todos os códigos da BNCC relacionados ao tema e à série. Então, ó, planejar e construir modelos para simular os movimentos da translação da Terra e de outros planetas em torno do Sol e os movimentos de rotação da Terra. Objetivos da aprendizagem. Ao final dessa sequência de aulas, os alunos serão capazes de identificar os principais componentes do sistema solar, o Sol, planetas, a ordem dos planetas, satélites naturais e outros corpos celestes. Reconhecer o que é o Sol, metodologia ativas. Aprendizagem baseada em problemas, que é uma introdução de pergunta desafiadora para estimular a curiosidade e a pesquisa, rotação por estação, mão na massa, construção de modelos, gamificação, um quiz interativo. Aí depois, olha, desenvolvimento das aulas. Aula 1. Então, ele vai dando exatamente o passo a passo como que você vai fazer. Ó, 30 minutos você vai dividir a turma em 3 ou 4 grupos. Cada grupo vai passar por diferentes estações de aprendizagem. É muito legal. Olha isso daqui. Aula 2, construindo e simulando o sistema solar. Atividades, olha, os grupos recebem materiais, orientar sobre a proporção aproximada dos planetas. Então, aqui eles vão fazer uma maquete, né? Fechamento com o quiz. Aí o recurso, ó, projetor, computador, aplicativo, materiais, imagens grandes, cartões com nomes dos planetas, textos curtos, bolinhas de isopor. Então, ele me dá várias opções. Aí aqui, ó, que é importante também, a avaliação, né, que ela é contínua e formativa, né, com a participação ativa dos alunos, a compreensão dos conceitos. E aí, você só copia e cola onde você precisa colar. Aí, presta bastante atenção, porque daí ele copia com isso daqui, né? Ou você seleciona tudo e dá Ctrl+C, Ctrl+V do que você quer
utilizar, né? O que te faz sentido. Ele entrega, olha, eu respondi a Laide, né? Aí ele já te dá pronto. Aí, se você quiser fazer alguma modificação, você pode escrever no prompt, pode escrever lá, peça ao Gemini. Você fala para ele, arrume tal, por exemplo, desenvolvimento da aula, ou troque a metodologia ativa, me dê mais opções de aula, me dê mais opções de recursos, né? Outra coisa também bem legal que eu costumo fazer, eu vou lá no meu armário, e geralmente a gente tem um monte de bugiganga dentro do armário, né? Caixa de ovo, caixa de sapato, tampinha, lacre de latinha, tinta, papéis diversos. Aí eu vou lá no meu armário, tiro uma foto e peço para o Gemini me dar sugestões do que eu posso fazer com aqueles materiais que eu tenho referente ao sistema solar. Aí ele vai me dar todas as dicas possíveis relacionadas àquele material que eu tenho. É uma aprendizagem criativa, é uma forma do aluno conseguir fazer ser protagonista, né? E a gente consegue fazer muitas coisas dentro da sala de aula. E o que é mais legal é que a gente tem o nosso tempo precioso para nós, para cuidar da gente, da nossa família, não para ficar apenas em cima da sala de aula, né? Porque consome um tempo gigantesco, a gente sabe disso, né? E a inteligência artificial ela veio para nos auxiliar enquanto a isso. Outra coisa que a gente consegue fazer, deixa eu ver se eu consigo baixar alguma coisa, um texto aqui, peraí, vou mostrar para vocês. Se eu clicar aqui e subir um arquivo, eu consigo fazer a tradução de um PDF, por exemplo. Então, tá em inglês, eu preciso estudar. Aí eu venho aqui, peço, traduza para o português. Ele vai traduzir para mim. Eu posso tanto colocar do Drive, né, um arquivo do meu Drive que está na nuvem, ou um que está no meu computador ou no meu celular. Vamos fazer mais algum aqui? Agora eu quero uma sugestão de vocês. É super legal. E a inteligência artificial, ela nada mais é do que uma amiga nossa, né? A gente vai pedindo, ela vai trazendo soluções e nos ajudando demais. Vamos fazer mais alguma outra? De que sala que vocês atuam? Qual é a faixa etária que vocês atuam? Conta aí para mim. Quinto ano? Escreve aqui no chat para mim. Quarto ano. Quarto ano é legal porque a gente prepara eles para as provas de quinto ano, que geralmente aqui no estado de São Paulo é SAEB, SARESP, Provinha Brasil, né? Não sei em outros estados como que funciona, mas geralmente a gente tem bastante prova externa, né? E aí, com essas provas, a gente consegue pedir para que ele faça. Vamos tentar pedir, ó, para que ele faça. Ó, faça um simulado para a preparação da prova do SAEB, quinto ano. Compreendo 10 questões de língua portuguesa. Vamos ver o que ele vai me trazer aqui.
Olha que legal. Então, ele já fala para mim que, ó, o SAEB é um desafio importante. Pensando nas habilidades que são cobradas no 5º ano, preparei um simulado de língua portuguesa com 10 questões, focado na leitura e interpretação e aspectos gramaticais essenciais. Então, daí é que ele tem, ó, ele me deu uma fábula adaptada, e aí, de acordo com a fábula, ele me dá as questões, tá vendo? Texto 2, receita do bolo de fubá. Então, qual o gênero textual é esse, né? É uma receita. Aí aqui ele dá ideias, ó. Imagem de uma criança sentada no sofá com um livro aberto no colo, olhando para cima com expressão de sonho. Balão de pensamento mostra planetas e estrelas. Então, referente a essa imagem, ele faz as questões. Então, ele vai até o final, ó. E aqui, ele já me deu um gabarito com as alternativas corretas. Vamos tentar fazer junto com vocês aqui essa imagem, ó. Vamos ver se a gente consegue. Crie uma, opa. Crie uma, não copiei, calma aí, vamos lá. Crie uma imagem. Vamos ver se ele vai conseguir fazer essa imagem. Olha, gente, que incrível. Ele fez a imagem da minha questão. Olha que sensacional. Não é muito legal isso? Ah, eu fico fascinada com essas coisas. Ele já me deu todas as questões e a imagem que eu preciso. Então, a gente consegue copiar, colar e colocar dentro de um outro documento, por exemplo, tá? Vocês querem que eu faça mais alguma coisa aqui? Me falem nos comentários. Vocês estão gostando? Estou sendo clara? Me dá um joinha, gente. Não me deixem aqui sozinha. Ah, legal. Agora, quem aqui tem dificuldade em fazer relatórios, em elaborar um PEI, que é aquele plano individual para aluno com inclusão, né? Hoje em dia, os juízes estão pedindo muito para nós, professores, esses relatórios, e ele tem que ser bem específico, ele tem que ser bem detalhado, e a gente consegue fazer uma estrutura desse PEI na inteligência artificial também, tá? Então, eu vou aqui fazer junto com vocês, tá bom? Então, vamos lá, ó. Faça um relatório. Né, ó, faça a estrutura de um relatório de um aluno autista nível 1, nível 3, com dificuldade de convivência, de adaptação e socialização com a sala. Vamos ver o que ele vai dar.
Aqui eu estou fazendo uma coisa bem simples, tá? A gente consegue detalhar e estruturar melhor. Eu estou fazendo só um resumo mesmo aqui para vocês entenderem, uma demonstração. Então, ó, só com aquele prompt que eu dei, é óbvio que a gente colocando todas as informações, a gente não pode colocar as informações pessoais dos alunos, por causa da lei de proteção de dados, tá? Então, a gente não pode colocar nenhuma informação, foto de menores na rede. Por quê? Se isso daí pode vazar um dia, né? Quando é institucional, eu vou usar a minha conta da instituição, a máquina ela não tem essa memória. Quando é aberto assim, ela tem essa memória. Então, uma hora ou outra, né, essas informações podem vazar. Então, vamos lá, ó. A estrutura, tá? O nome completo, ele vai dar um modelo para você. Data de nascimento da criança, a idade, a série que ela está, qual que é o diagnóstico dela, requer suporte muito substancial. Qual que é o professor responsável, o período da observação, a data do relatório. Então, ó, contexto e metodologia de observação. Então, aqui ele vai dar uma estrutura para você, ó. Faça uma breve descrição do ambiente da sala de aula, número de alunos, organização espacial, como as observações foram realizadas por registros, diários, participação em atividades, né? Se há profissional de apoio. Então, uma breve caracterização da criança, disposição geral, se ele é calmo, se ele é agitado, se ele é introspectivo, quais são os principais interesses ou fixações, se houver, né? Quais as formas preferenciais de comunicação dele, se é verbal, se é uso de PECs, comunicação alternativa, gestos, qual é o nível de dependência do adulto para iniciar ou manter atividades. Então, ele vai te dando um passo a passo, ele vai te conduzindo, né, a fazer a estrutura mais robusta, né, e específica do aluno. Então, com isso, a gente já ganha um tempo enorme, né? Então, ó, interação com os colegas, dificuldade extrema em iniciar ou responder a interações com pares, preferências por atividades solitárias, tá vendo? Então, ele vai me dando várias alternativas, tá? É óbvio, se não faz parte, vocês deletem, né? E aí, ó, habilidades lógico-matemática, organização e flexibilidade cognitiva, recomendações e próximos passos, tá vendo? Ele dá orientação para a família, objetivos de curto e médio prazo, com foco em socialização e adaptação, e aí ele já me dá os campos para assinaturas. Então, assim, ele é bem completo, assim, né? A plataforma é bem completa. Isso, o relatório. A gente pode fazer o relatório. Geralmente, na educação infantil, também se pede relatório do aluno, né? De desenvolvimento, de expressões, né? Que cada estado tem o seu. Então, ele te dá uma estrutura. Se você pedir para ele fazer da forma como é no seu estado, na sua cidade, na sua escola, ele vai adaptar exatamente como você pedir. Então, ele, às vezes, ele dá uma alucinada, né? Porque ele precisa da gente para fazer o prompt correto. Ele pode dar sugestões para a gente, mas ele não vai fazer exatamente como está na nossa cabeça. Então, sempre quando for falar com ele, falar crie, em modo imperativo. Crie, faça, como se fosse uma receita, né? Então, tem todo um passo a passo. Esse relatório, eu posso colocar várias informações, mas eu não posso pôr o nome, né, que eu falei para vocês, endereço, coisas específicas e pessoais, né, particulares do aluno. Foto, principalmente. E é isso, tá? Mais alguma, se vocês têm alguma sugestão para a gente fazer agora, vocês gostaram até aqui? Alguém tem mais alguma dúvida? Me dá um joinha, gente, não me deixem sozinha aqui.
Vou beber uma água. É muito legal, né? Em pensar o tanto de tempo que a gente perde no nosso dia fazendo esse tipo de atividade, né? Que geralmente chega uma demanda de última hora para a gente realizar. E a inteligência artificial, ela nos ajuda, né, em relação a isso. Então, eu vou baixar aqui uma, ó, a Valmeri. Uma dúvida que eu sempre tive sobre esses relatórios, eu passar ele diretamente como estar aí. Como assim? Como que você faz para tirar ele daqui e colocar em outro documento? É isso? Você vai fazer assim, ó. Onde está ele aqui? Aqui. Você pode copiar esse relatório, seleciona o que você quer, dá Ctrl C, aí você pode abrir um documento. Eu gosto de usar o Canva, eu acho que eu já comentei aqui, né? Então, ó, eu vou parar de compartilhar a tela para eu conseguir fazer para vocês entenderem como que funciona. Espera só um minutinho. A gente faz junto aqui. Deixa eu abrir. Vamos lá, no final, vou abrir uma página. Vocês já utilizaram o Canva? Vocês conhecem a ferramenta Canva? Alguém conhece aqui o Canva? Ó, eu uso muito o Canva para fazer as minhas apresentações, os meus materiais. Então, eu venho aqui, ó, eu vou abrir um documento. Aí vocês utilizam o que vocês preferirem. Vocês estão enxergando a minha tela? Vocês estão enxergando? Ah, legal. Eu vou começar a fazer uma série de lives e vídeos para ensinar também o Canva, tá? E aí, sempre que tiver, eu coloco no grupo lá para vocês participarem comigo. Então, ó, eu venho aqui. O Canva, ele tem a parte de inteligência artificial também nele, né? Ó, eu coloco aqui, com o botão direito, colar. Aí, tá vendo? Ele colou para mim a parte de... Ó, tá vendo? E aí, aqui você vai colocando, por exemplo, Miguel, data de nascimento, 12/9/2008. Um exemplo, tá? Nome do responsável, aí vocês vão colocando, ó, Maria Luísa. Aí vocês vão preenchendo conforme vocês acham necessário, né? Ou que faça sentido para vocês. E aí vocês vão fazendo, adaptando conforme a necessidade de vocês. Gente, vocês estão entendendo? Tá tudo certo? Alguém tem alguma dúvida? Pode perguntar. Se alguém tiver alguma dúvida. Deu para entender como que funciona a plataforma?
Legal. Isso, a gente consegue, a gente vai entender conforme a gente for mexendo, né? E quando a gente descobre esse universo da inteligência artificial, é assim, a gente não quer voltar para trás. A gente só quer isso e não quer voltar para trás. É igual tirar doce de boca de criança. Vocês acharam difícil de mexer? Ele é bem simples, né? A parte do prompt mesmo, que você estruturando certinho, você consegue o que você quer. E aí a gente consegue com o tempo, né? Com a usabilidade. Então vamos lá. Estou compartilhando com vocês essa tela. Então vamos lá. Então, pessoal, essa live foi para apresentar para vocês diversas possibilidades que a IA pode nos oferecer, tá? Eu gostaria muito que vocês, se pudessem, escanear aqui esse link, esse QR Code e responder um formulário para mim rapidinho de como foi, o que vocês gostaram, qual é a necessidade de vocês para alguns próximos encontros e cadastrar, colocar o e-mail de vocês para mim, que eu vou mandar um presente, eu vou mandar um arquivo com 30 prompts separados por relatórios, atividades, planos de aula, avaliações, tá? É um presente que eu vou dar para quem participou da live. Se vocês estiverem com dificuldade para escanear, eu vou colocar aqui para vocês. Vocês conseguiram escanear? Eu vou mandar o link por aqui, então. Eu vou mandar o link por aqui. Espera só um minutinho. Eu vou mandar o link para vocês, que é mais fácil daí para a gente conseguir. Deixa eu procurar aqui, que eu não estou achando o link. É esse daqui. Eu vou colocar para vocês aqui no chat, tá? Vou dar um tempinho para vocês responderem. Ó, clica no link, vai aparecer um formulário para vocês responderem, tá? E aí, através desse formulário, eu mando para vocês por e-mail o certificado desta aula e o presente do arquivo com os prompts para vocês utilizarem e irem aprendendo um pouquinho mais. Me dá um joinha aqui quem já conseguiu responder, por favor.
Vocês estão conseguindo acessar o arquivo? Tá fechado, perdão. Eu espero que vocês tenham gostado da live e que vocês consigam trabalhar de uma forma mais leve utilizando a inteligência artificial. O que vocês precisarem, vocês podem me chamar, tá bom? Vocês têm meu contato e a gente consegue ir se falando e trocando figurinhas. Obrigado a todos pela presença e até a próxima. Tchau, gente. Sim, chegou no final. Eu cheguei, eu só vi agora, menina. Eu tava fazendo janta. Quando eu sentei aqui, eu falei, ai, deixa eu entrar um pouquinho. E aí? Como que foi?